Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a possibilidade real do deputado federal Guilherme Boulos do PSOL, juntando-se ali uma possível chapa com a Marta Suplicy, ser ali o novo prefeito e vice-prefeita de São Paulo depois da eleição de 2024. Lá em 2018, ainda quando eu estava engatinhando, de certo modo, aqui na internet, meu canal ainda era pouco relevante aqui, eu tinha feito uma live logo depois do resultado das eleições no segundo turno, onde o Bolsonaro teria saído ali vencedor, e o Guilherme Boulos tinha tido a pior votação da história do PSOL para as eleições presidenciais. Eu falei, o próximo nome da esquerda que a gente vai ter muito forte é o Guilherme Boulos. Eu lembro que na época muita gente zombou, disse que eu tava maluco, como é que eu tava dizendo que o cara que teve a pior votação da história do PSOL nas eleições para a presidência da República seria o próximo nome forte da esquerda. Em 2020 a gente viu que o Guilherme Boulos foi para o segundo turno das eleições de São Paulo contra o falecido Bruno Covas e só não venceu a eleição porque a gente sabe que o ex-prefeito tinha a máquina na mão e a utilizou com bastante eficiência. Já na eleição de 2022, Guilherme Boulos não só foi o deputado federal mais votado de São Paulo, como foi o segundo deputado federal mais votado do Brasil. Agora, de acordo com a pesquisa divulgada ali pela Atlas Intel, o Guilherme Boulos tem uma vantagem de 12 pontos em relação ao candidato do Bolsonaro em São Paulo, que é o Ricardo Nunes. Eu vi até alguns veículos da mídia tentando distorcer um pouco essa diferença, alegando que o Boulos perdeu vantagem, sendo que a gente sabe que existem vários cenários de pesquisas e várias pesquisas. E um ponto importante também é que a figura do Pablo Marçal atrapalha o Ricardo Nunes. Muita gente até tem questionado, Carlito, será que o Boulos vai vencer a eleição em São Paulo? A gente sabe ali que o Tarcísio tem a máquina na mão, que o Bolsonaro tem muita força, e eu tenho feito a análise aqui baseado nos dados da própria eleição de 2022. Quem vai aí na internet e pesquisa, por exemplo, os dados da eleição em 2022, apenas na capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, vocês vão ver que se a eleição fosse apenas em São Paulo, o presidente do Brasil seria o presidente Lula, o governador de São Paulo seria o Fernando Haddad, o senador por São Paulo seria o Márcio França. A gente sabe que o governador eleito foi Tarcísio e que o governador eleito no estado foi Bolsonaro e que o senador eleito foi o Marcos Pontes no estado, mas a cidade de São Paulo, ela é muito mais progressista, né, muito mais próxima ali de uma esquerda até moderada para algumas pessoas que têm um tanto quanto medo de se admitirem como de esquerda, do que o resto do estado de São Paulo. Outro fator que ajuda o Guilherme Boulos bastante também é que a rejeição do candidato apoiado por Bolsonaro é maior que a rejeição do candidato apoiado por Lula. A variação das últimas pesquisas que falavam sobre essa rejeição, você tinha ali na Datafolha, por exemplo, 63% dos indivíduos que moram na capital do estado de São Paulo dizendo que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Jair Messias Bolsonaro, enquanto 42% diziam não votar de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo presidente Lula. Ou seja, o Lula tem uma rejeição 21% menor que o Bolsonaro. Então, quando começar a corrida eleitoral, porque a gente ainda está no período de pré-campanha, que o presidente Lula começar a ir para as ruas, começar a ir para os bairros, para a periferia de São Paulo, para o centro de São Paulo, e começar a rodar junto com o Guilherme Boulos e junto com a Marta Suplicy, que apesar de ter uma carreira política recente muito controversa, tá? Ela tem muito apelo ainda em algumas regiões de periferia na capital, em São Paulo. Isso pode ajudar bastante o Guilherme Boulos e tá ligando ali, inclusive, uma preocupação na cabeça do Bolsonaro e do bolsonarismo. Por quê? Mesmo com toda essa iniciativa do Bolsonaro para tentar ajudar ali o Ricardo Nunes na sua reeleição, existem várias polêmicas no entorno do nome do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é um prefeito que é pouco conhecido, inclusive, da cidade. Além disso, tem outros problemas que atrelam o Ricardo Nunes ao Bolsonaro e que trazem ali para o Ricardo Nunes a rejeição que é associada ao Bolsonaro. A gente sabe que apesar do Tarcísio ser um bolsonarista confesso, mesmo com a grande mídia tentando vender o Tarcísio como um bolsonarista moderado, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente, mas ele ainda consegue ter uma rejeição apoiando o candidato menor que o Bolsonaro. Mas aí é um problema do Tarcísio, é um problema do Bolsonaro, é um problema do Ricardo Nunes, é um problema do Pablo Marçal, que tá meio que atrapalhando também o negócio ali do Ricardo Nunes, porque em algumas pesquisas, como essa da Atlas Intel, por exemplo, o Pablo Marçal chega a pontuar ali 12,6% contra 23,4% do Ricardo Nunes. Então, o candidato que mais se prejudica com a entrada do Pablo Marçal na corrida eleitoral
é o Ricardo Nunes. O Pablo Marçal tentou vender a ideia que ele era apoiado por Bolsonaro. Algumas pessoas disseram que não. O próprio Bolsonaro disse que o candidato dele em São Paulo é o Ricardo Nunes. Mas não duvidem da possibilidade do Pablo Marçal ultrapassar o Ricardo Nunes. Essa possibilidade é pequena. Eu preciso deixar isso bem claro para vocês, que eu não vou viajar na maionese aqui não. Mas o Pablo Marçal sabe manipular muito bem a comunicação, sabe engajar muito bem conteúdos na internet, e a gente sabe que tem muito jovem hoje que enxerga no Pablo Marçal um exemplo que quer seguir. Então, dependendo de como for feita a estratégia do Pablo Marçal e de como é que o Bolsonaro vai atuar ali para ou tirar o Pablo Marçal da corrida, ou ver se indica o Pablo Marçal para ser vice do Ricardo Nunes, porque este não é acordo desse momento, né? O acordo é que o indicado por Bolsonaro a vice do Ricardo Nunes seja um policial ou alguém das Forças Armadas aí, né? Ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou de alguma força militar ligada à Marinha, Exército ou Aeronáutica, mas alguma coisa vai acontecer. E aí essa situação toda complica o universo do bolsonarismo. Porque, na minha análise, o objetivo principal do Pablo Marçal não é ser prefeito de São Paulo. Assim como o objetivo principal dele em 2022 não era ser presidente da República. É conseguir publicidade de graça, participando de eventos na grande mídia. Porque imagina você, o Pablo Marçal é pré-candidato pelo PRTB, tá? E aí, provavelmente, ele deverá ser convidado para os debates durante o período da corrida eleitoral. Isso vai dar mais notoriedade à sua imagem, inclusive atrair um novo público para o seu tipo de negócio. Lembra que ele trabalha com marketing internet, né, marketing digital, e ele basicamente quer usar isso para fazer publicidade de graça. Ou seja, ele vai aparecer nos maiores veículos da mídia brasileira sem precisar pagar nada, porque ele vai participar em debate provavelmente na Globo, participar em debate provavelmente na Bandeirantes, participar de debate provavelmente na SBT e em outros veículos de mídia, que vai fazer com que parte de um público que não conhecia o Pablo Marçal passe a conhecer. Mas vamos aqui para os dados da pesquisa Atlas Intel, que está divulgada aqui na revista Fórum, assinada na coluna aqui do Plínio Teodoro. Eleições em São Paulo. Boulos lidera com 12 pontos de vantagem sobre Nunes, diz Atlas Intel. Pesquisa mostra que Pablo Marçal rouba votos de Ricardo Nunes e Bolo herda 67% dos votos de eleitores que optaram por Lula em 2022. Ou seja, quando você compara ali Lula e Bolsonaro, o Guilherme Boulos consegue receber mais votos dos eleitores de Lula do que o Ricardo Nunes de eleitores de Bolsonaro. Essa pesquisa, inclusive, já tinha sido divulgada anteriormente também. Não é a pesquisa em si, mas esse dado que a pesquisa traz. Candidato de Lula à Prefeitura de São Paulo, pré-candidato na verdade, viu, Plínio? A gente está no período ainda da pré-candidatura, né? Não pode anunciá-los como pré-candidato ainda, como candidatos ainda, mas sim pré-candidatos. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo de Lula, Guilherme Boulos lidera a disputa com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o atual prefeito Ricardo Nunes, que tem apoio de Jair Bolsonaro, do PL. Os dados são da pesquisa Atlas Intel, divulgada pela CNN na última quarta-feira, hoje, né, dia 19 de junho. Segundo o levantamento realizado entre os dias 10 e 11 de junho, Boulos tem 35,7% das intenções de votos, contra 23,4% de Nunes. O coach Pablo Marçal do PRTB, que busca se tornar ali o candidato de Bolsonaro, né? Ele está se vendendo como candidato de Bolsonaro, aparece em terceiro lugar com 12,6%, seguido de Tabata Amaral do PSB com 10,7%, Kim Kataguiri do União Brasil com 6,9% e José Luiz da Atena do PSDB com 5,8%. Marina Helena do Novo marca 2%. Altino Prazeres Júnior do PSTU não pontua em nada, tá? E aqui tem um ponto importante, porque a pesquisa, ela traz aqui detalhes que fazem com que a gente entenda quem é que se prejudica mais com a entrada de um candidato ou de outro e como é que fica a transferência de voto de Lula para o candidato dele e de Bolsonaro para o candidato dele. Tanto que tá aqui, ó. Dos 2.200 eleitores paulistanos que responderam à pesquisa por recrutamento digital aleatório, apenas 1,1% diz que estão indecisos e 1,8% que pretendem votar em branco. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Para os veículos que têm dito aí que o Guilherme Boulos caiu na intenção de voto, ele oscilou dentro da margem de erro praticamente. Então não teve alteração, porque na outra pesquisa ele aparecia com 37 pontos percentuais. Só que se você for levar em consideração que a margem de erro é de aproximadamente 2 pontos percentuais, né? A gente consegue entender ali que isso está dentro da margem de erro. Então não dá para dizer que o Guilherme Boulos caiu e o Nunes subiu, porque o resultado do Nunes também está dentro da margem de erro. Ele pode ter 2 pontos a menos ou 2 pontos a mais. Então a oscilação foi dentro da margem de erro. E a gente descobriu também aqui nessa pesquisa, né, que Pablo Marçal rouba votos
de Ricardo Nunes, né? Tanto Pablo Marçal quanto Datena, tanto que tá aqui. Marçal rouba votos de Nunes. O segundo cenário, sem Marçal e Datena na disputa, mostra que o coach que entrou na disputa recentemente tem roubado votos de Nunes. Sem os dois, Boulos vai a 37,5%, mas Nunes é quem mais cresce, batendo 32,4% das intenções de votos. Tabata marca 11,8%, Kataguiri 8,2% e Marina 3,2%. Indeciso somou 1,4% e branco e nulo vão a 5,5%. No segundo turno, as sinalizações de segundo turno mostram uma disputa acirrada, mas Boulos vence todos os adversários. Contra Nunes, por exemplo, o deputado do PSOL Guilherme Boulos marca 46-44, já Marçal, adversário ali, marcaria Boulos 48 e Marçal 38. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, também vence Datena 44-27 e Tabata Amaral 40-34. Já Nunes vence a candidata do PSB, a Tabata Amaral, e o apresentador da Datena. E é importante a gente trazer esses dados aqui também, por quê? Porque muita gente ainda está duvidando da possibilidade real da eleição do Guilherme Boulos. Gente, eu digo para vocês aqui, porque eu tenho acompanhado esse cenário do Boulos desde 2018. Eu fui a primeira pessoa na internet a falar que o Boulos era o próximo nome da esquerda já em 2020. Ele até já me agradeceu publicamente sobre essa fala aí, porque muita gente não acreditava, né? O Boulos fez também ali algumas rebrands, né? Como a gente chama no universo aí da comunicação, da internet, né, e da mudança de imagem, que faz com que o Boulos penetre algumas camadas sociais que antes ele não penetrava, por exemplo, que ele se conecte com alguns eleitores que ele não se conectava, e mesmo algumas pessoas questionando andança da Marta Suplicy por partidos de direita, por apoiar ali momentos históricos controversos do nosso país, que ela estava do lado histórico errado, se entende que ela pode trazer ali um bom agregado em votos em regiões de periferia em São Paulo. Então eu acredito que a tendência realmente é a vitória do Guilherme Boulos, né, num cenário de segundo turno, mas a gente precisa ainda aguardar a corrida eleitoral começar mesmo, porque quando o Lula estiver na rua pedindo voto para Boulos e quando o Bolsonaro estiver na rua, pedindo voto para o Ricardo Nunes, a gente vai conseguir aferir o peso disso no pleito eleitoral. Mas enfim, eu queria que você deixasse a sua comunicação aqui, o seu comentário aqui, você que mora em São Paulo, em um cenário hipotético, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Comenta aqui, compartilha esse vídeo nas redes sociais e até o nosso próximo encontro, nossa análise aqui na Revista Fórum. Até mais.